Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É com muita alegria que estou aqui mais uma noite, com essa responsabilidade de trazer aqui a mensagem do Senhor para cada um dos meus irmãos, nesse momento dessa campanha tão especial, tão forte, que é Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Mães, avós, tias, mães intercessoras de joelhos, para que possamos ver os nossos filhos espirituais, nossos filhos em pé. Amém? Eu quero trazer aqui em especial o abraço ali da Missão Adonai para cada um dos irmãos. Deixar aqui o nosso convite. Aqueles irmãos que não conhecem, ainda não tiveram oportunidade de estar indo ali no Joás Souza, na Missão Adonai, fica o convite. Os nossos cultos lá é nas quintas-feiras, às 7h30 da noite. Nos domingos nós temos a EBD, 9, e à noite o nosso culto. Às 7 da noite. Então, se você ainda não conhece esse projeto, fica aqui o nosso convite, irmãos. Tá bom? Hoje nós vamos estar aqui meditando. Engraçado que eu não tinha combinado nada com a irmã Silvia. E o último versículo, o último texto que ela trouxe para a igreja foi o Salmo 128. E é justamente nesse salmo, irmãos, que nós vamos estar nessa noite. Mergulhando, conhecendo, podendo ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite, amém? O tema que eu estou responsável para compartilhar com os irmãos aqui nessa noite é construindo um lar cristão, E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, Palavra no Salmo 128, é um salmo pequenininho, só são 6 versículos, e nós vamos estar indo em cada versículo e meditando e vendo o que o Senhor fala conosco. A palavra de Deus diz, irmãos, examinai as Escrituras. Só que algumas vezes a gente tem lido a palavra e relido e lido de novo, mas a gente não tem examinado. Aqui na nossa aula com a tia Alba, no estudo de psicologia, aconselhamento cristão, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho disso, de você entender mais a fundo a palavra de Deus, o que o Senhor fala com cada um de nós, porque às vezes nós lemos, é uma palavra forte, abençoada, viva, mas a gente tem ido atrás do verdadeiro sentido de cada palavra, do original, no grego, no latim, e assim trazer algo que muitas vezes nos surpreende, porque é muito além daquilo que nós imaginamos que o Senhor possa falar com cada um de nós. Obrigada, irmãos. Em algumas Bíblias, na tradução da Almeida Revista Corrigida, este salmo tem como título: Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Na tradução Strong, ele se inicia como cântico de romagem. Os salmos de romagem, irmãos, são um conjunto de 15 salmos, do 120 ao 134, que expressam as emoções vividas pelos peregrinos em sua jornada para Jerusalém, a fim de adorar a Deus no templo. Então vamos estar lendo aqui, meditando nessa palavra, mais uma vez, que fala: bem-aventurado, em algumas traduções vão dizer felizes, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Palavra fortíssima, irmãos. Poderosa. Algo assim de Deus muito especial para nossas vidas, para a nossa família, para esse momento que nós estamos vivendo. Momentos difíceis, irmãos. As famílias estão clamando por socorro. Muitos lares sendo desfeitos. Muitos filhos, infelizmente, tomando caminhos que não são o que os pais têm plantado no decorrer de anos nas suas vidas.
No versículo 1, nós podemos ver aqui, bem-aventurado. Segundo a Bíblia, a felicidade ou bem-aventurança é frequentemente mencionada como fruto daqueles que seguem os preceitos divinos e vivem de acordo com a vontade de Deus, que reconhece a grandeza e poder de Deus e respeita profundamente sua santidade. Quando fala aqui que teme ao Senhor, esse Senhor é Jeová, é um nome sagrado que não deve ser pronunciado em vão. Segue os caminhos de Deus, vive de acordo com a sua vontade e confia em sua direção. Esse pequeno resumo, simplesmente do primeiro versículo, irmãos, aqui a gente já teria a palavra para essa noite. Como construir um lar cristão, né? E aí nós podemos fazer uma reflexão aí no nosso cantinho de: será que eu estou sendo essa pessoa bem-aventurada? Será que eu tenho tido esse temor ao Senhor? Como tem sido as minhas palavras? Hoje em dia a gente vê que tudo, né? A gente para, às vezes, nem percebe. E a gente fala tudo: ai, meu Deus, Senhor, esse menino. E a gente esquece da responsabilidade, da reverência que tem esse nome, Senhor. Esquecemos, irmãos, em meio à correria do nosso dia a dia, de andar nos caminhos desse Pai Jeová. Durante, irmãos, essas 3 quartas-feiras, daqui mais uma semana, vamos estar finalizando esse momento. E eu gostaria que as irmãs refletissem. O que vocês têm identificado no decorrer dessas 3 quartas-feiras? O que você tem feito de diferente no decorrer desse mês, quando começou essa campanha? Você tem despertado, irmãos, para o que você não está fazendo ou para o que você precisa mudar? O que eu tenho colocado como centro da minha vida e da minha família? Em Provérbios 9:10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é prudência. No versículo 2, quando fala que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Esse trabalho é o que nós temos vivido, irmãos, hoje em dia, né, na nossa labuta diária, na nossa busca, né? Na Bíblia encontramos diversas passagens que falam da importância do trabalho. Faz parte da condição humana desde a queda de Adão e Eva, né? E aí nós tivemos que passar a trabalhar, né, para assim ter o nosso sustento. Em Colossenses 3, 23, 24 fala: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. O problema, queridos irmãos, é que o excesso de trabalho que a gente tem visto, tem acompanhado, a busca pelo ter, a busca pelo querer dar aos filhos, né? Quanto maior a oferta, né, maior o distanciamento. Maior nós temos negligenciado com a nossa família, temos negligenciado com a igreja, temos negligenciado ao nosso chamado com o Pai. Trabalhar não tem nada de errado em trabalhar, mas é qual lugar esse trabalho está tomando em sua vida. E às vezes a gente não se dá conta. A gente tem acompanhado muito mães que têm que trabalhar e às vezes não tem nem onde deixar os filhos, ou deixa os filhos na casa do vizinho. Acredito que essa não seja a realidade da nossa igreja aqui, mas é a realidade da missão onde nós estamos, da missão onde nós já passamos.
E as famílias estão se desfazendo, os filhos pedem, gritam por socorro, e seus pais já não escutam, não tem tempo para ouvir aquele choro, o grito que seus filhos têm em suas vidas. As famílias, esposas, os esposos, pais, anseio por atenção. E aqui vai um alerta para a igreja. Se você ainda tem seu papai, sua mamãe, cuide dele, dê atenção à sua família. Sabe por quê? Os dias estão passando muito rápidos e os nossos velhos estão indo embora. E aí, meu querido, depois que isso acontece, não adianta chorar. O momento para viver, para cuidar, para amar, para dar carinho é agora. Depois não tem o que fazer. Eu vou dar aqui 2 exemplos que eu acompanhei, há poucos dias atrás, e aquilo me fez parar e refletir muito no que aquele pai falou. Um pai falou que ele estava com o bebezinho dele em casa e aquela criança começou a chorar na madrugada. Quero mamãe, quero mamãe. E ele disse que, filho, mamãe não está, mamãe foi trabalhar para trazer dinheiro. E aquela criança falou, eu não quero dinheiro, eu quero a mamãe. E aí, meu querido, o tempo está passando rápido. Mas a gente está correndo atrás de quê? A palavra de Deus diz que muitas coisas estamos correndo atrás do vento, né? Tudo é passageiro. Nós não nos damos conta, irmãos, do quanto as coisas estão passando rápido. Outro dia eu estava cuidando do enxoval dos meus sobrinhos. Hoje em dia minha sobrinha mais nova está mais alta que eu. Eu já me sinto até, meu Deus do céu, parece que eu estou diminuindo. O tempo passa, só que a gente não se dá conta. A gente acha, eu falo muito, quando eu estou com as crianças lá na Adonai, eu falo muito para elas, meninas, prestem atenção. Vocês não vão ficar assim o tempo todo. O tempo vai passar. E isso dói, porque vai cobrar de você as suas decisões de agora. Então, eu queria compartilhar com você também um outro exemplo que hoje veio na minha mente quando eu estava aqui nesse momento da reflexão. Eu lembrei de um rapaz, certa vez eu ia passando mais o Fernando num local lá no Espírito Santo, e a gente ia passando assim num local, era como se fosse um lixão, uma favela, né? Um lugar bem, bem estranho. E nós vimos ali no meio daquele povo um rapaz bem vestido, boa aparência, agachado, querendo contato com aquelas pessoas. E aquilo me chamou a atenção demais. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comentei com o Fernando, amor, você observou aquele rapaz por onde nós passamos? Você viu a aparência, as vestes dele? Amor, aquele menino parece ser de uma boa família, né? De uma família bem abastada. E o Fernando falou, eu percebi. E aí, meus irmãos, a gente para e pensa, o que está faltando na vida, aparentemente, daquele rapaz, que não deveria faltar nada, para ele estar ali, no meio do nada, atrás de algo. Nós estamos numa campanha, meu querido, de mães de joelho e filhos de pé. Temos que clamar, temos que orar, temos que buscar. Muitas vezes esquecemos da responsabilidade, que não é só pelo seu filho, mas é pelos filhos dos nossos irmãos, pelos nossos sobrinhos, pelos sobrinhos do meu marido, ainda que a gente não tenha afinidade, porque esse é o nosso chamado. O Senhor nos chamou para fazer discípulos, para ir pregar e levar o seu evangelho. E o Senhor espera isso de cada um de nós. Ele não quer, irmãos, que a gente simplesmente se preocupe somente, né, com o nosso lar, o nosso meio, a nossa casa. Não, é algo muito mais extenso. E nesse salmo ele pode falar.
No versículo 3, quando fala que tua esposa na Bíblia, as mulheres desempenhavam diversos papéis e foram fundamentais em muitos relatos, alcançando significados espirituais profundos. Se olharmos, irmãos, para cada uma delas, temos algo a aprender e refletir sobre o que estamos fazendo com os nossos filhos ou com as nossas famílias. Nós podemos aprender muito quando nós olhamos a vida de Esther. Uma mulher que pagou um alto preço. Ela poderia morrer, mas ela decidiu interceder e ir à frente pelo seu povo. Aprendemos muito com Raabe, uma mulher de um caráter duvidoso, mas que quando ela reconhece da necessidade que tem de mudança de Deus em sua vida, ela faz algo e o seu nome nada mais vai do que está na genealogia de Jesus. E assim são tantas outras mulheres que nós podemos aprender e a crescer com os seus ensinamentos, mas também tem aquelas mulheres que nos despertam, queridos, para que nós possamos ver o que estamos fazendo com os nossos filhos. Não seja, minha querida, como Rebeca. Lá em Gênesis 27:6, Rebeca e Jacó enganam Isaac. Rebeca, ao se precipitar em dar algo para seu filho que não era para ele naquele momento, assim ela gera sofrimentos irreparáveis. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Vai para você também. O que você tem dado? O que você tem se sacrificado? Esse trabalho que tem te feito arduamente sair de casa para dar o que você tem dado para o seu filho, que mais tarde você pode vir a sofrer essas consequências irreparáveis. Ah, Dina, mas você fala assim, meu filho é uma bênção. Irmão, glória a Deus, e que continue sendo, sabe por quê? Porque a gente acompanha muitos casos de filhos que eram uma bênção, mas os pais, por não ter limite, no dar, no buscar para suprir a necessidade daquela criança que ainda não sabia o que queria, hoje pagam um alto preço. E nós precisamos estar atentos. Precisamos, meus queridos, focar no que Deus nos chamou para ser, mulheres frutíferas. Aqui fala que tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Mulheres frutíferas não só nos nossos lares nós precisamos ser, mas estarmos atentos à expansão do reino de Deus, né? Como eu já falei. Em João 15:8 fala que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Mães espirituais, ore por seus filhos, sobrinhos, netos, ore. Teus filhos são como rebento da oliveira, esse versículo ainda continua. Essa palavra rebento, meu querido, pode simbolizar nosso renascimento espiritual e a promessa de um novo recomeço. Oliveira é bênção, representa a presença de Deus e seus princípios de vida e prosperidade ao redor da mesa, lugar de comunhão. Olha só, eu falei para você que o primeiro versículo já dava para a gente ter a mensagem dessa noite. E a gente vem vindo e vem estudando e vem vendo o que Deus fala conosco em cada palavra. E quando a gente chega aqui, olha só, a tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, uma mulher, eu e você, é o nosso chamado. E precisamos ser frutíferos, precisamos ser essa bênção, precisamos, irmãos, ter mais essa união, essa comunicação com os nossos familiares, em casa. Quantos aqui não sentam mais talvez na mesa, ou quando sentam com seus filhos, parece que de um lado para o outro é uma barreira tão grande que já não consegue ver o que tem nos olhos, na alma um do outro.
Qual o grito que aquela pessoa que está ali do outro lado tem? O que ela está passando? Mulheres, mães, não desistam das suas famílias, filhos, dessa geração, dos seus sobrinhos, dos seus esposos, dos filhinhos dos nossos sobrinhos. Hoje eu já sou, o pessoal fala, né, que é tia-avó, e eu fico toda orgulhosa, né, porque eu sou tia-avó já de vários. E agora a responsabilidade não é mais orar pelos sobrinhos, agora é pelos filhos dos meus sobrinhos, a coisa mais linda. Deus anseia por cada vida dessa, foi por cada um deles que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo. Te convido a conhecer a história das nossas crianças, irmãos, ali em Adonai. Você às vezes não conhece, às vezes está muito longe do que pode passar pela sua cabeça. O que nós acompanhamos, o que nós vivemos. E aí você imagina como que eu fico, né? Quando termina o culto, às vezes tem uma menininha lá que os pais dela não vão, e a gente tem que deixar ela em casa. E a gente vê assim uma realidade tão difícil. E depois de um culto abençoado, de uma salinha que você preparou tudo, né, para ministrar na vida daquela criança, e você chega naquela realidade tão difícil. E aí às vezes eu venho com o Fernando quase chorando, falando: meu Deus, e agora? Só o Senhor. Não é fácil, irmãos. Às vezes a gente acha que só quem é mãe de verdade, né, paga um alto preço. Mas o preço daquelas que reconhecem, intercedem por filhos que você não pode acompanhar no seu dia a dia, que você não sabe como é que vai dormir, quando os pais saem, se tem algo para comer, não é fácil. E essa é a nossa obrigação, irmãos, é minha e sua. Nós temos que acompanhar essas crianças, sabe? Eu te convido que o Espírito Santo de Deus te mova nessa noite, toque em seu coração, que você levante dessas poltronas, queridos, e visite as missões que a igreja aqui tem estado ali do lado, ajudado. Realidades difíceis. E aí, às vezes, a gente vem aqui achando que a gente tem que orar e clamar só pelos nossos. Não. A missão é muito maior. Ser frutífero, ser abençoado, o que esse salmo fala, não é fechado só para os nossos, é algo que vai além. Algo que às vezes alguém que está do teu lado está passando e você nem sabe. Mas aí o Senhor vem e me consola com a sua palavra. Em Romanos 8, 26, ele fala: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu sei que quando eu volto para casa, que eu deixo aquelas crianças, muitas delas já saem ali do Adonai, já correndo para a praça. Nosso coração fica doendo, uma praça perigosa. Você sabe que em Parnaíba hoje tudo está muito difícil. Tráfico aí, a droga, tantas coisas, tantos perigos. Mas é o que a gente tem passado. No versículo 4, fala que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mulheres, mães, reconheçam a grandeza de Deus. Em Jeremias 10, 6 fala que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Nós não podemos esquecer desse poder que o nosso Pai tem. E Ele pode mudar a história daquelas crianças. Ele pode mudar a história, irmãos, do seu filho, de algum ente querido seu que você tem clamado, que você tem chorado, que você tem pago o preço aqui. No versículo 5, já quase encerrando, fala que o Senhor te abençoe desde Sião. Sião, meus queridos, no contexto bíblico, é o lugar escolhido por Deus, onde Ele reside, onde seu povo é chamado a adorá-lo. Lugar de redenção, esperança e presença divina. Como construir um lar cristão? O Salmo 125:1 fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala,
e firme para sempre. Nós temos que construir, meus queridos, esse lugar de adoração em nossos lares. Temos que construir esse lugar de adoração nas nossas igrejas. Temos que construir esse lugar de adoração com os nossos familiares. É tempo de despertar. O tempo está passando rápido demais. Não sabemos mais quanto tempo nos resta. E o que a gente tem que fazer. E o que nós estamos fazendo. E o que eu posso fazer. Já encerrando, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O que é paz, meus queridos? Paz é algo que transcende todo o entendimento e traz harmonia em todos os aspectos da vida. O nome Israel foi dado a Jacó após ele lutar com o anjo e prevalecer. Isso simboliza a persistência e vitória que o povo de Deus teria ao longo da história. Israel, meu querido, foi dado a Jacó. O nome que foi dado a Jacó após ele lutar com o anjo e prevalecer. Não desista. Não desista. Está difícil, irmãos? Continue. Está complicado? Continue, não desista. A sua persistência vai te levar à vitória. Assim como o povo de Deus teve ao longo da sua história, em várias histórias da Bíblia. Construa um lar cristão, meu querido, permitindo que Deus seja o cabeça de sua casa. Ele abençoará a sua vida e a sua família. Esses dias eu estava vendo um vídeo e esse vídeo falava que como tudo está passando rápido demais, né? O tempo está escapando pelos nossos dedos, né? E a gente não tem se dado conta. E nesse vídeo mostrava famílias, desde lá do início, desde a preparação para a chegada de seus filhos, os filhos crescendo, né? Daqui a pouco os filhos indo embora, os pais ficando sozinhos. E eu fiquei vendo aquele vídeo por várias vezes e aquilo me doeu muito o coração. Porque é o que nós temos visto hoje em dia. Uma busca incansável por algo. Negligenciamos o cuidado com os nossos queridos filhos. Já não nos damos conta mais no que nós temos feito ou deixado de fazer, e o tempo está voando. Eu fico vendo meu pai, 8 filhos. Hoje, eu fico vendo ele ali, sozinho, vez ou outra aparece alguém, à tarde, à noite. Mas não tem mais aquelas pessoas que vêm para se doar um dia, ficar mais tempo. E o que você tem feito, meu querido? Quais são as memórias que você tem feito na sua família, com seus filhos? Porque hoje é bom. Ele pode ser pequenininho, pode estar aí do seu lado, te obedecendo, no seu colo, mas o tempo vai passar. E se você não pagar esse preço hoje, cuidado, irmãos, nós não sabemos o que amanhã nos reserva. Então, meus queridos, vamos construir memórias, né? Lutamos tanto para construir um lar, ter um casamento, ter uma família, e muitas vezes nos vemos perdidos, sem saber o que fazer, com tamanha bênção que tanto choramos e pedimos a Deus. Então, que você possa refletir. Fica a dica para você estar meditando nessa noite. Lembre-se, meu querido, se está difícil, se tem passado um momento difícil, nada é impossível para o nosso Deus, que é tão poderoso. Amém? Construir um lar cristão vai depender de você, de mim e de você. Do que teremos que abrir mão algumas vezes. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém?